Shalom Adonai. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar as previsões para o estado da Bahia. A gente na bandeira do Brasil está codificado o firmamento. Existe um motivo, eles codificaram o firmamento porque eles sabem o que vai ocorrer na inversão magnética. O estado da Bahia está codificado com a constelação Cruzeiro do Sul, Salão Celestial Cruzeiro do Sul. Ela é representada pela estrela, pelo anjo Gama do Cruzeiro do Sul. Você está vendo aqui, ó, Gama do Cruzeiro do Sul. Então a gente vai fazer uma análise hoje do estado todinho da Bahia. O estado da Bahia, no Nordeste, ele é considerado o melhor estado, tá? Para você estar na inversão magnética. Tanto é que a China ela vem comprando muita terra na Bahia, porque tirando a zona litoral, o estado da Bahia é muito bom ficar, viu? Não é um estado ruim. Então vamos analisar o que tem para o estado da Bahia. No firmamento, ela é a rúbia, tá vendo? Por isso que a Bahia ela tem até um fator privilegiado, tá? Porque esse anjo também no firmamento, ele é muito forte. Então é considerado céu vermelho. Por isso que a Bahia tem certos privilégios em relação à inversão a outros estados, a outras localizações. O aquífero Guarani também não está sobre o estado da Bahia, tá vendo? Ele não está sobre o estado da Bahia. Ele pega mais São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também pega Paraguai, Argentina e Uruguai. Quando você codifica o firmamento com a terra, a Bahia ela tem tsunami, ela vai ter tsunami e terremoto. E vai ter neve também, tá? A neve é o Brasil todo, tá? O Brasil todo terá neve. Alguns lugares vão ter mais e outros lugares vão ter menos. Depois eu vou te explicar isso na inversão magnética, por que vai ocorrer isso, tá? Se você olhar esse mapa que mostra os terremotos históricos, marcado aqui a marcação por jornais, quando ocorrerem marcações pelos órgãos competentes. Eu acho que o vermelho é parte marcada pelo sismo histórico é o azul, tá vendo? Os sismos históricos são os azuis e os vermelhos são pelos órgãos competentes. Então, quando você pega aqui, ó, Bahia, você tá vendo? Ó, ela tem pouco terremoto, ó. Só teve 2 grandes terremotos, né? Ela teve 2 históricos, marcado assim, que está registrado em jornais de épocas antigas. Essa marcação que a gente está fazendo é desde 1720 a 2017. Então você pega a Bahia até com poucos terremotos, tá vendo? Ó? Você vai ter um aqui também, ó, marcado aqui no litoral, né, da Bahia. Depois aqui um bem no sertão. Mas em vista é pouco, tá? Não tem registro de muitos terremotos no estado da Bahia. É um fator privilegiado, tá? Essa zona aqui, ó, você pega desde Ilhéus, tá vendo aqui, ó? Você vai subindo, ó, tem Ubaitaba, tá vendo? Tem tudo aqui, ó, Itacaré, essa região aqui, ó. Essa região aqui, ó, se você olhar, é litoral. Essa região não é boa ficar, tá? Essa região aqui, porque o Nordeste ele vai ter tsunami. As áreas litorâneas, todas as áreas litorâneas do planeta, se houver esse cataclisma, vai haver tsunami. Então você tem que estar tendo uma previsão, analisando esse giro de 360 graus que a Lua está dando, que tem vídeo aqui na plataforma explicando. Vamos supor, julho, agosto, setembro de 2024, que vai chegando perto do sinal de Apocalipse 15, você tem que estar acompanhando o mar, né? É como eu falo, tem que ter equilíbrio. Isso aqui é um estudo, é uma previsão. Ninguém tem certeza de nada. Pode ocorrer daqui 2 anos e pode ocorrer daqui 10 anos ou daqui 100 anos. Então, você tem que acompanhar a intensificação dos fenômenos. É o que você tem que acompanhar. E qual é a região que eu tenho que ficar? Você tem que ficar pelo menos 200 metros acima do nível do mar, tá? Isso é o mínimo que você tem que estar. Porque o Criador fala que não vai destruir por água. Então tem aqui, ó, toda essa região litoral, ó, tá? Ó, que você tá na Bahia. Salvador, tudo isso aqui, ó, tá vendo? Você tem que prestar atenção. Quem tá na zona litoral do Nordeste baiano, vamos dizer assim, você tem que fazer o seu dever de casa, tá? É você que tem que ver o solo, é você que tem que estudar a sua região, mas próximo ao mar não é aconselhável. Se você mora em Feira de Santana, você tem que ver sua altitude. Se Feira de Santana tiver 200 metros acima do mar, é bom, não é um lugar ruim, tá?
Você tem que fazer essa pesquisa. Quem tiver nessa zona litoral tem que fazer, tem que ir se preparando e acompanhando os fenômenos, né? Você também, ó, Valença, tudo isso aqui é litoral, tá? Eu não sei quanto tá essa região aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Coraci, eu não sei quanto ela tá a nível do mar, tá? Então é você que tem que fazer essa pesquisa. É você que mora na região, não tem como eu ficar levantando dados de tudo quanto é lugar para a pessoa. Eu só estou falando que a zona litoral aqui não é boa ficar, tá? Então você tem que ter. Quando que fica crítico para você? Julho, agosto, setembro de 2024. Se você vê uma intensificação muito grande do fenômeno, você tem que tomar cuidado, né? Mas não tem que sair da região, você tem que trabalhar, você tem família, você tem compromisso. Você tem que se preparar perto do evento. Faça uma viagem quando chegar essas datas, né? Vai se preparando economicamente. Também não é fácil sair daqui para ir para Conquista, porque Conquista está 1.000 quilômetros, acho que é 1.000 metros, perdão, 1.000 metros de altitude, né? Ela é bem elevada ao nível do mar. Quer ver? Vamos mostrar aqui Conquista. Essa região aqui, ó, de Conquista é excelente, tá? Excelente a região de Conquista, tá? Ela está a 1.000 metros a nível do mar. Essa região aqui, ó, Veredinha, toda essa região aqui, ó, Tremendal, Belo Campo. Se você morar aqui, ó, Encruzilhada, Cândido Sales, tudo aqui é excelente, tá? E também eu não sei quanto fica a nível do mar. Você só não pode ficar perto de rios, porque eu acho que foi 2 anos atrás, houve uma enchente, porque devido ao plasma, né? O subproduto do plasma é água, então perto de rio você não pode ficar, igual Itabuna. Itabuna tem um rio, então tudo está tendo enchente. Então você tem que se precaver se você estiver morando perto de rio. E também, na época que eu falei isso, quase uns 6 meses atrás, que o Nordeste ia ter muita enchente, teve um rapaz que ele tirou a mãe dele perto do rio. E a mãe dele não perdeu nada, os vizinhos perderam tudo, perderam as casas, perderam os móveis. Você tá vendo o que é ter a informação? Barra do Choça é bom, tudo esses lugares aí é bom, tá vendo? Se você for correndo aqui, eu tô correndo, ó. Condeúba, tudo aqui é excelente, tá vendo? Presidente Jânio Quadro, Maitinga, Anagé, depois você vai ter a região de Brumado, tudo é excelente, são lugares excelentes para estar, tá? Nesse sentido, a Bahia está bem privilegiada, é o melhor lugar do Nordeste. Se você estiver no Nordeste, a Bahia é a melhor localização na inversão magnética. Uma região que você tem que fazer o estudo de casa é Petrolina, tá vendo? Porque você tem, aqui eu não sei se é represa ou se é um lago, tá? Se tem barragem. Então você que mora nessa região, é você que tem que fazer o estudo de casa, tá? Se isso aqui é uma barragem, tá? Juazeiro, porque se você estiver na frente dessa barragem, aí você também tem que não é um lugar bom, né? Em relação a isso. Eu sempre vou falar que o dever de casa quem faz é você. Eu estou no rumo de uma barragem, o meu terreno são terrenos de sedimentar, rocha sedimentar, esse tipo de coisa que você tem que fazer esses estudos. Que nem aqui, ó, Jaguarari, tá vendo? Toda essa região, você tem que ver se tá na frente dessa barragem, tá? Isso aqui, ó, tá vendo? Aqui não, aqui acho que eu não acredito que não tá não, tá? E você tem que ver se você tá no nível acima, no nível abaixo dessas águas, né? É isso que você tem que fazer os estudos. Ó, chique, tá vendo? Porque o subproduto do plasma é água, né? Então vai haver grandes inundações, porque o plasma está sendo lançado. Então, esses tipos de região é você que vai ter que fazer o estudo. Quantos metros que eu estou dessa barragem? Eu estou na frente da barragem? A barragem, se tiver inundação, ela chega até a mim? Tá? É isso que você tem que fazer. Mas o estado da Bahia é excelente, tanto é que eu volto a repetir. A China está comprando tudo. Outra região boa, Diamantina, todas essas regiões aí, excelente, tá vendo? Tudo é essa região que você está aqui, ó, que é a Chapada da Diamantina, né? Chapada Diamantina, excelente, tá? Aí você tem que estudar a razão do solo, se tem caverna, se a caverna atrai plasma, tudo isso aí. Mas aqui, ó, é uma região que tem muitos fragmentos dessa rocha Pedra Azul, tá? Mas é fragmentada, mas tem muito no estado da Bahia, tá? Quase o sertão todinho tem ela, mas fragmentada, são pedaços e pedaços. Então, quase não vai ter atividade do plasma. Por isso que não apareceu o plasma para o estado da Bahia. O estado da Bahia é um excelente lugar para passar a inversão, porque ela não está nem tanto ao extremo, né, norte, nem tanto ao extremo sul.
E tem muitos fragmentos dessa rocha Pedra Azul. Acima de ali, a região de Conquista, também tem muitos fragmentos dessa rocha. Então, são regiões privilegiadas, que nem aqui, ó, Maracás, tá vendo? Livramento de Nossa Senhora, tudo isso aqui, tá? Ó, essa região da Bahia aí, ó, Riacho de Santana, Macaúba, você tem que ver, Paratinga, analisar, ó, que tá perto de rio. O problema é isso aí, você tem que estudar isso aqui, tá? Sempre você tem que estudar isso aqui. Se o rio, se a inundação chega até você, mas também você também não pode ficar longe de água, tá? Então tá aí, ó, estado da Bahia, excelente lugar para estar, tá? Sertão, você pega aqui, ó, Caetanos, Brumado, ó, Brumado aqui que eu tinha falado, que tá, acho que não sei quantos quilômetros de Conquista, tá vendo? Deve estar o quê? Uns 100 e poucos quilômetros de Conquista, né? Quanto mais ou menos? Uns 150, eu acredito, tá? Regiões boas de ficar, tá? Excelente, tá? Então, o sertão baiano é fantástico. Anagé, tudo aí, ó. Quem conhece a Bahia, quem mora na Bahia, vai fazer um estudo melhor do que o meu. Só se cuida aqui nessa região para ver essa barragem. Acho que é uma barragem que tem aqui, né? Que é aqui, ó, Petrolina, né? Aqui já Juazeiro, Bahia, né? Aqui, ó, Juazeiro, Bahia, Petrolina. Depois você tem Juazeiro, né? Acho que Petrolina é Pernambuco e Juazeiro é Bahia, tá vendo? Então você se cuida aí, ó. Se você está em frente a essa barragem, né? Isso que a gente tem que se cuidar, tá? Isso, e fazer os estudos, ver a intensificação dos fenômenos. É isso que você tem que ver. Se existe uma intensificação dos fenômenos, você vai saber se está próximo à inversão ou não. Eles agora apareceu uma reportagem falando que o centro da Terra parou. O que eles querem falar com isso? É porque eles sabem que a gente está próximo de uma diminuição do tempo. Então, eles já estão preparando as pessoas com essas mensagens cognitivas, né? Eles preparam as pessoas com esse tipo de mensagem, porque se amanhã o tempo começar a reduzir, né, na corrida do Sol, do céu azul, nos 74 dias, eles já estão preparando as pessoas, né? Que vai ser a diminuição dos dias. É isso que está acontecendo, a preparação das pessoas, tá? Então, não acredita não que a Terra, o eixo não parou ainda não, tá? O centro da Terra não parou não. Isso aí não é que parou. Primeiro que a gente não crê nesse modelo da Terra girando. Quando eles falam parar, é que o campo magnético teria parado, mas não parou não, senão você não estaria vivo, tá? Então não crê nisso aí, isso é só preparação, tá bom? E não tenha medo, hein? Lembra que é seu pai que está voltando, hein? E ele te ama, hein? Se você tiver medo, o pai não opera. Tira a espada, tá? Tira a espada da bainha e crê no seu pai, hein? Ele vem te buscar, ele vai te proteger. Lembra disso? Mas vai proteger aquele que tem fé, né? Tem essa região aqui, ó, de Teixeira de Freitas, tá vendo aqui, ó? Esse lado aqui que faz divisa com o estado do Espírito Santo, ó, Mucuri, tá vendo? Nova Viçosa. O litoral não é bom. Você tem que ver que essas cidades a quantos metros estão do nível do mar, tá? Esse bico de estado aqui do estado baiano, Eunápolis. O litoral não é bom, hein? Ó, tudo aqui, ó. Santa Cruz, tá vendo? Santa Cruz, Cabralha, tudo esses lados aqui, ó. Litoral não é bom, tá? Outra coisa, quando eu falei lá atrás que é difícil ir para a Vitória da Conquista, não é em relação que ela está nessa altitude, é em relação a trabalho. Você está numa região, você vai 300, 400, 500 quilômetros longe da sua cidade para mudar, você tem que ver se você sobrevive lá financeiramente, né? Então não adianta mudar de região se você não vai conseguir arrumar emprego lá. E você vai fazer o que lá? Você vai passar fome com a sua família? Vai colocar a sua família em situação difícil? Você tem que acompanhar a intensificação do fenômeno, é tudo com equilíbrio, tá? Ninguém está marcando data de nada, hein? Eu sempre falo isso, sempre falei isso. É acompanhar os fenômenos, tá? Mas quem está no litoral não é bom, tá? É isso que eu quero dizer quando eu falo que é difícil para ir para um lugar. É você não ter disposição, como você vai sobreviver naquele lugar. Eu já conheço gente que foi para outros países, depois teve que voltar, estava passando fome lá, tá? Não pode fazer isso não, porque às vezes não fala o idioma, como vai sobreviver? Profissão, tem que saber o que vai fazer,
ter equilíbrio, confiar no Pai. Eu confio nele, tá? Se você me perguntar assim, qual é o melhor lugar para estar? Embaixo das asas do Pai. Lá é o melhor lugar para você estar, tá? Pode ter certeza que se a sua fé for nele, ele te protege, filho. Eu não sei, eu creio nisso, né? Eu tenho essa fé genuína, tá? Então, o estado aqui da Bahia, a gente fez a análise, dá para você ter uma noção. Faça o dever de casa, que é você, altitude, pesquisa se você está numa bacia sedimentar. Você tem que fazer todos esses tipos de pesquisa, tá? Histórico de terremoto na sua cidade, pesquisa no jornal, na internet, né? Você tem como levantar. Se você está na frente de uma barragem, é tudo isso aí que você tem que olhar, tá? Então, vamos seguir no trabalho. Shalom Adonai.